Fala, rapaziada do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aí falando mais uma vez do Grêmio Tricolor Gaúcho, que foi campeão da Recopa Gaúcha na terça-feira, vencendo o São Luís por 4-1, 3 gols do Soares, e diante ali de quase 50 mil torcedores que fizeram uma grande festa. E o Soares foi o melhor da partida, nota 10 para ele, e tem tudo para brilhar na temporada 2023. Nesse vídeo, pessoal, eles vão falar ali sobre as projeções do Grêmio para a temporada 2023. Grêmio que começa nesse sábado aí o Campeonato Gaúcho, e ainda tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Então os comentaristas aí projetam um ano do Grêmio e nós estaremos aqui assistindo e reagindo a esse vídeo aqui no nosso canal. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal Galego 77. E antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Tá aí um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho um total aí de R$ 3.671, R$ 2.911 já estão liberados, eu posso sacar agora se eu quiser, e tem um valor de R$ 759 que ainda serão liberados. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A cirurgia vai voltar só em março. O Jeromel tem 37 anos. E ontem jogou o Bruno Alves, que tem 32, 33. Então, assim, os titulares e a primeira opção para a zaga, todo mundo acima de 30. Essa formação da defesa do Grêmio foi algo que a gente discutiu muito aqui no Rio Grande do Sul, de que o Grêmio talvez tivesse que ter buscado laterais mais jovens, já que a ideia é ter Jeromel e Kahneman como a zaga titular, né? O Jeromel e o Kahneman jogam juntos desde 2016 no Grêmio. Ganharam muitos títulos, o Kahneman teve problemas físicos nos 2 últimos anos, né? Pouco jogou no ano passado, fez 7 partidas só quando ele voltou da cirurgia no quadril. Então essa questão da linha defensiva, ela é uma questão que a gente discute muito aqui, que com certeza lá no Brasileirão o Grêmio pode ter dificuldades por conta da idade dos jogadores. E do meio para frente é diferente, né? Porque o Ferreira é jovem, tem o Gustavinho, que foi contratado também, é jovem, o Cristaldo tem 26 anos, o argentino que ainda não tem a documentação em dia. Ontem o Carbajo, outro uruguaio, começou no banco, foi Vigaçante, PP, aquele ex-Cuiabá dupla de volantes. O Bitelo jogou como meia, foi um 4-2-3-1 com o Bitelo como meia central, o Bitelo que é um volante na origem, né? E aí o Campaz jogou pela direita e o Ferreira pela esquerda. A ideia que se tem pro Grêmio é o Cristaldo titular. Ele veio para ser esse meia central. E aí já vai começar a ter uma discussão, né? Porque onde vai jogar o Bitelo? Será que o Bitelo vai pro banco? O Bitelo foi um garoto que surgiu no ano passado com o Roger, muito bem no gauchão. Foi um dos poucos ali que se salvaram naquela Série B. O Grêmio jogou mal a maior parte do tempo, né? Também é um jogador valorizado, o Grêmio pode vender, mas também chegou o Carvalho. Então o Grêmio tem para essas 3 posições centrais ali, pelo menos 5 jogadores brigando por posição. E aí tem que ver como é que o Grêmio quer contratar o Michael, né, que é o ex-Flamengo, que está lá na Arábia Saudita, que é o ponta para a direita que o Renato pediu. É uma contratação que seria para fechar esse pacote inicial. Mas realmente essa questão física da linha defensiva, ela é um debate. E tem a questão também do ataque, né, porque o Soares a gente sabe que não vai jogar todos os jogos. E o reserva dele é o Diego Souza, que tem contrato só de 6 meses. Então a gente não sabe se ele fica para o segundo semestre. E o Diego Souza tem uma questão também de peso, ele está claramente acima do peso. Ontem ele entra no segundo tempo no lugar do Soares e muita dificuldade para desenvolver as jogadas, né? Então quando não tiver o Soares, também é uma questão de como é que o Renato vai resolver ali o ataque. O Fábio Machado aqui na hashtag G4 Band Esportes, mande aí sua mensagem, falou o seguinte: a Marília postou que não falaria de Grêmio. Motivo? Uma certa inveja. Não foi isso que eu disse. Então só o Coutinho e o Arnaldo podem analisar a Estela Luizinho. Para não me falarem sobre o Grêmio. Calma que ele continua. Brincadeira, Marília, você é nota 10. Só o âncora é nota 5,5. Ele só lê o que interessa. Escolheu a mensagem errada, randomicamente. Veio e democraticamente, mas pode falar. Um a cada 6 meses também, igual o contrato do Diego Souza. Pode falar, Marília. Eu achei curioso, de verdade, o estado pouco eufórico do Renato ontem. Renato é um cara que as conquistas do Grêmio, do time que ele tá, quaisquer que sejam pequenas, ele é de elogiar, de exaltar, de pontuar. E depois de classificar o time para a Série A
e colocar o Grêmio onde o Grêmio deveria ter estado no último ano, ele começa a temporada um tomzinho abaixo, né? Uma coisa meio Rogério Ceni, assim. O time ganhou de 4-1. É o São Luís, mas... Bom, é o São Luís, não é o Internacional, porque quem se classificou foi o São Luís, né? Quem ganhou a Copa Gaúcha. Achei curioso mesmo. Não sei se para frear a expectativa das 80 mil pessoas que se juntaram nos últimos 10 dias para ver o Soares, mas eu achei curioso, porque não é do Renato isso, né? O Renato é o cara que quando o time perde, inclusive quando perde ele dá um jeito, fala, sou em 3 competições, 5 competições, 9 competições, e o time, meus jogadores, confio nos meus jogadores. A gente falou tanto de clima de vestiário, e eu de verdade achei que eu ia ver um Renato mais animado ontem do que eu vi. Queria que o Cristiano falasse um pouquinho sobre isso. Como é que o Renato tem administrado aí as expectativas de um time que, por mais que tenha passado pela segunda divisão, a gente sempre fala isso aqui, é um time que não parece que vem da segunda divisão, que é um time que caiu com as contas arrumadas, que tinha time para não cair, né, que parece realmente ter sido uma tragédia aquilo, uma coisa fora do script de times rebaixados. E qual é a expectativa do ano? Porque você falou, desse elenco. O Grêmio é um dos grandes que tem um calendário melhor. Então dá pra ter jogador mais velho. Se você não tem Libertadores, você não tem Sul-Americana, você vai ter o Campeonato Gaúcho até abril. Depois você tem a Copa do Brasil a partir de maio. Qual é a expectativa? É ter 2 times? O Renato vai ficar poupando no Campeonato Brasileiro? É ganhar a Copa do Brasil? O Grêmio aposta muito na Copa do Brasil, né? Que é uma competição que o Grêmio já conquistou 5 vezes, que o torcedor do Grêmio gosta muito, né? O torcedor do Grêmio leva a Copa do Brasil muito a sério desde o início, né? Então, o grande título que o Grêmio aposta a ganhar é a Copa do Brasil. Ganhar o Brasileirão de pontos corridos, 38 rodadas, contra um Palmeiras, Flamengo, até o Atlético Mineiro, que tem elencos maiores, né? Dentro do clube mesmo sabe que é difícil. Então, assim, o cenário do Grêmio é tentar uma vaga na Libertadores direta via Brasileirão, que não é tão difícil, né, já que agora a Conmebol abriu vaga, vai quase todo mundo Brasileirão para Libertadores, e tentar beliscar o título da Copa do Brasil, né, que seria o grande ano, né, voltar da Série B e conquistar um grande título como a Copa do Brasil. Mas para início, se nota do Renato ele é um pouco assim nesse morde-a-sopra, pelo menos aqui no Grêmio, assim. Quando as coisas não dão certo, ele vai lá, sai e defende o trabalho dele, defende os jogadores, defende a diretoria. E quando a coisa vai bem, ele tenta controlar um pouco a euforia, né? Até porque ele sabe que se o Grêmio não ganhar o Gauchão e a empolgação é muito grande com o Soares, a cobrança já vai ser grande. Porque terminou 2022, a sensação era o quê? O Inter vice-campeão brasileiro, com um time pronto, consolidado pelo Mano. O Inter iniciaria 2023 como grande favorito ao Gauchão, né? O Grêmio voltando da Série B e tal. Só que aí o Grêmio vai ao mercado, faz boas contratações, contrata Luiz Soares, e agora o Soares estreia desse jeito, já mudou isso, né? A gente já debate quem está melhor, quem tem o time melhor, Inter ou Grêmio, e a situação mudou. O Grêmio agora ele também tem a obrigação de ganhar o Gauchão, né? Então perder o Gauchão já vai gerar uma decepção pro gremista que não geraria em dezembro, né? Antes da chegada do Soares. Diga lá, Coutinho. Conexão em Rio. Olha, primeiro é um prazer falar com o meu amigo aqui no ar, né? A gente se fala tanto via WhatsApp, ele já me chamou tantas vezes para opinar em matérias dele, então muito, muito bacana a gente conversar aqui. Eu queria saber de você sobre as chegadas dos jogadores, tanto do Carvalho, né, e do outro, que agora me foge o nome aqui, peraí que eu já estou pegando aqui. O Grêmio acabou de contratar agora. Cristaldo, perdão, são nomes parecidos, fiquei com medo de confundir. Você acha que esses jogadores chegam para serem titulares de fato do Grêmio? Porque ambos chegam em bons momentos, né? Tanto o Carvalho Nacional, o Cristaldo no Huracan, vinham jogando bem, né? Vinham sendo ali até observados por clubes de fora da Argentina, do Uruguai, não só pelo Grêmio, e que, no meu modo de ver, são caras que acrescentam muito numa realidade Série A do futebol brasileiro. Então, queria entender como é que você acha que eles chegam para serem, em quais funções eles chegam para serem titulares. Dentro do Grêmio há a expectativa de que o Bitelo pode ser negociado, então por isso que chegaram 2 volantes, o PP e o Carvalho. E também o Villasanti é um jogador de seleção paraguaia que foi contratado no ano do rebaixamento do Grêmio. O Grêmio não pagou muito na época, foi $1,5 milhão pro Cerro Porteño, mas também é um jogador com mercado que o Grêmio
abrirá a mão se chegar uma proposta boa. Então o Grêmio contratou os volantes também pensando nisso, né? E o Cristaldo veio para ser esse meia que o Renato tanto pediu, que teve lá atrás com Douglas, depois o Luan jogando essa função, aí depois veio o Jean-Pierre, que acabou não conseguindo decolar na carreira como se esperava, né? E o Cristaldo veio para ser esse cara, o cara por trás do centroavante, por trás do Soares, né? Só que por uma questão de documentação ele não inicia o ano como titular, e aí o Bitelo joga adiantado e joga muito bem. Então aí já criou a primeira dúvida no time, né? Porque o Bitelo é um jogador de muita movimentação, é um jogador que ontem se mexeu muito naquela função de meia. O Cristaldo não é esse jogador, o Cristaldo é mais aquele meia armador, né? O cara do passe longo, o cara que encontra o companheiro bem posicionado, mas que não se movimenta tanto, que não tem tanta intensidade. Então é uma diferença de característica que tem ali. Então nessa disputa, talvez o Bitelo consiga nesse início de gauchão ganhar um espaço que a gente não estava esperando. Como o Grêmio quer negociar também, o Grêmio precisa negociar jogadores, o Bitelo é um jovem, o Grêmio vê com potencial no mercado para negócio, também não vai ficar no banco escanteado, então ele vai jogar bastante. Então talvez nesse início de gauchão o Renato administre um pouco, até fazendo um rodízio entre esses dois jogadores. O Carbajo, ele chega com o status de ter sido contado como o maior jogador do futebol uruguaio, né, nas últimas 2 temporadas, do Nacional que foi campeão recentemente com o Soares, né, na equipe no segundo semestre. Mas o Carvalho é um jogador que ele parecido com o bastante na maneira de atuar, né? Ele até chega um pouco mais à frente, mas o estilo de jogo é parecido, né? E o Renato rasgou muitos elogios ao PP. O Renato definiu o PP como um jogador semelhante ao Maicon. E a ideia do Renato é fazer nesse Grêmio de 23 o que ele conseguiu fazer entre 16 e 18, talvez até metade de 19, que era um Grêmio que tinha muita posse de bola, que empurrava os adversários para trás, que controlava o jogo, e que isso passava muito pelo jogo do Maicon. Teve um período do Arthur, naquela Libertadores de 17, mas o Maicon era o centro desse time. E ele, durante a semana, ele falava que o PP, ele vê no PP esse jogador. Então ele deu um sinal claro de que o PP é o titular dele. Então o PP é um dos volantes, a gente vai ter provavelmente uma briga entre Vilha Sante e Carvalho pela outra vaga, e aí essa questão aí mais à frente de Cristaldo e Bitelo com uma diferença grande de característica. Muito bem, o Danilo Pérez aqui, ó, corneta, hein, meu? Vou falar em janeiro porque novembro é fácil. O Grêmio com esse oba-oba inicial, montagem de elenco, Renato, o Grêmio é candidato a brigar para não cair. Calma, pode escrever. Escrevemos aqui, Danilo Pérez. Vamos finalizar com o Cristiano, só completa, Arnaldo, falando sobre o PP, que você falou que ia ser um bom jogador. Eu acho o PP, assim, a gente vê, né, parece, quando ele surgiu no Flamengo, foi aproveitado por poucos treinadores. O Rogério Ceni gostava do PP, aproveitava ele bem. Aí depois, como alguns jogadores do Flamengo, tem o João Lucas hoje no Santos, né, o Cuiabá, por isso que eu falo, não tem time para cair no Brasileiro. Talvez o nosso companheiro o Danilo esteja mirando isso, porque não tem time para cair no Brasileiro. O Cuiabá, por exemplo, é um time que contrata jogador de Série A e paga um salário puto para todo mundo. Contrata o Daverson, o cara fez o gol da Libertadores, vai pro Cuiabá. Contrata o PP, jogadores às vezes jovens, às vezes experientes, às vezes jovens. E acho que ele é um jogador em meio de campo inteligente, que tem aquela coisa, não é um volante, ele é um meia que foi adaptado mais para trás. Então ele tem um bom poder de conclusão, e acho que o Renato já estava de olho nele em algum momento. Não me parece, com as contratações do Grêmio, ser aquele cara que vai permanecer como titular, mas não sei se o Cristiano concorda. Pela característica, pelo que o Renato gosta de jogo, sabe aquele jogador tipo Maicon, entre aspas? Jogador que gosta da bola e que gosta de ditar o ritmo. Eu não sei se você, Cristiano, enxerga algumas semelhanças. Isso foi sempre um jogador no meio de campo do Renato, que é esse jogador que dá a bola nele, que ele carimba e dita o ritmo do time. O PP veio para ser esse jogador, né? Essa foi a ideia do Renato, um jogador pedido pelo Renato. Até porque o Carbajo, que é outro volante que chegou, que é diferente, ele é uma contratação que a diretoria do Grêmio planejava. O Grêmio teve o mercado do Grêmio, ele foi mesclado entre o que os jogadores que o Renato pediu, e alguns nomes que a diretoria queria, independente da permanência ou não do Renato como treinador. Assim. Chegaram a um acordo, ninguém veio sem vontade do Renato ou sem vontade da direção. Mas nomes apresentados, o Carbajo e o Cristaldo são nomes da direção. Inclusive, as propostas que o Grêmio fez para os jogadores foi antes de confirmação da eleição do Alberto Guerra, quando o Alberto Guerra era candidato. Inclusive a proposta para o Soares também foi uma proposta que ele fez quando era ainda candidato à presidência do Grêmio. Então são nomes que são apostas da direção. E o PP é um nome que é uma aposta do Renato, nesse sentido do estilo de jogo, né? Porque o Renato, ele
na reta final do Renato do Grêmio, o Maicon já estava com muitos problemas físicos, né? Ele tentou vir com outros jogadores, teve um período do Matheus Henrique até ser negociado, depois do Darlan, que foi um jovem que surgiu, que tinha essa característica de jogo, de toque de bola, mas que também acabou não engrenando, e o Renato foi mudando, né? O Grêmio muitas vezes passou a ser um time que jogou de uma forma mais reativa, que não era como jogava no seu melhor momento, mas o Renato sempre dizia que preferia jogar da forma anterior, só que ele não tinha os jogadores mais para isso, né? Muito pela perda do Maicon. Então o PP é o jogador que ele vê como esse nome. Aí vai depender muito. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, quando o Bitelo sai e entra o Carbajo, ele muda um pouco o desenho do meio campo, porque ele fixa o Villaçante como primeiro volante e deixa Carbajo e PP adiantados. O PP é o mais adiantado dos dois, então o PP vira quase um meia, ele muda do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1, mas com o PP sendo o cara de mais livre, né, nesse trio. Então ele vai dando minutos, ele deu mais tempo pro PP ontem para jogar, por exemplo, do que o Bitelo, que era um dos destaques da partida. Então me parece que é um jogador de muita confiança nele, ele se inicia o ano, pelo menos se entregar rendimento, mas ele vai ter uma sequência no time titular. Pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o ano do Grêmio, o Grêmio que vai ter Gaúcho, Copa do Brasil, Brasileiro, e o Grêmio vem forte esse ano aí com Soares, Carvalho. Os comentaristas elogiaram muito o PP, pessoal. O Bitelo tá jogando muito também, Bitelo que já tem times europeus de olho nele. O Grêmio tá com um bom time aí, tem tudo para jogar um bom futebol na temporada 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.